Olá, olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Agora são exatamente 2h25 da manhã e eu estou gravando esse vídeo que eu vou liberar bem cedinho, porque aconteceu justamente na madrugada uma votação aqui na Câmara dos Deputados e vai afetar diretamente a nossa vida. Vocês vão entender o babado. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Olá, eu sou o professor Aaron e você está aqui no meu canal político, né? Canal Prof. Aaron. Já chama aquele pessoal assim mais progressista que você conhece para vir fazer parte dessa comunidade. Olha, nas últimas semanas, estava sendo discutido pela sociedade, né, o pessoal estava debatendo muito a questão do chamado PL da devastação. O que seria esse PL da devastação? É um projeto de lei que estava rolando no Senado, depois foi para a Câmara dos Deputados, que prevê a flexibilização nas leis ambientais aqui no Brasil. Se hoje nós já vivemos um caos ambiental, porque o meio ambiente está sendo destruído de forma sistemática, com a aprovação do PL da devastação, as regras seriam afrouxadas ainda mais, e aí sim nós vamos ver o fim das florestas, de rios, de lagos, de comunidades originárias, tudo que você pode imaginar de prejudicial relacionado ao meio ambiente vai rolar a partir desse PL da devastação. E aí o que que aconteceu? Nessa madrugada, né, no finzinho da noite de ontem para hoje, o senhor Hugo Mota, que é um inimigo declarado do povo, um inimigo declarado do Brasil, colocou em votação esse projeto de lei e ele foi aprovado em plenário. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma matéria que saiu agorinha, porque nem os sites tradicionais ainda estão falando sobre isso, porque foi votado agora na madrugada, mas já está no Instagram, por exemplo, do Mídia Ninja. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Hugo Mota, tratora e Câmara aprova PL da devastação na calada da noite. Pressão segue para veto. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Urgente. O PL da devastação acaba de ser aprovado na Câmara. Na véspera do recesso parlamentar, na madrugada desta quinta-feira, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o inimigo do povo, em velocidade recorde, leu e reprovou todas as questões de ordem sobre o PL da devastação. Então ele não quis saber, ele não quis contra-argumentação, ele não abriu espaço para nenhum diálogo contrário. Mandou ver do jeito que estava. Lembrando que esse PL da devastação é uma pressão feita pela bancada ruralista, que quer o direito de derrubar florestas, de destruir mananciais, de destruir biomas para poder gerar lucros. Mas vamos continuar aqui. Depois de toda a mobilização da sociedade e de artistas e ativistas durante todo o dia, 267 deputados aprovaram as emendas do Senado para o projeto de lei 2159, perto de 2 horas da manhã. Como eu disse, a votação foi feita de forma remota, agora na madrugada. E por que que eles fizeram isso? Porque, olha só, com participação online, precavendo-se das manifestações. Então, ele resolveu colocar o projeto em votação na pauta do dia, na madrugada, de forma online, porque assim ele evitaria desgaste, evitaria protestos contra esse absurdo que foi aprovado lá. Neste momento, o projeto segue com destaques em debate e votação, né? Então tá varando a madrugada. O PL é a desconstrução de todo o arcabouço jurídico construído para proteger águas, florestas, cidades e os povos que vivem nelas. Agora, as mobilizações seguem para o veto integral do projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental e autoriza o autolicenciamento sem a fiscalização dos órgãos ambientais. É muito grave. E aí, para vocês entenderem esse último parágrafo, esse projeto de lei absurdo, imoral, indecente que acabou de passar no plenário, ele prevê que as pessoas que estão interessadas nos empreendimentos,
elas mesmas se autorregulam. Então vamos supor que eu sou um grande produtor rural e eu quero destruir o cerrado aqui de Brasília para plantar soja. Ah, mas tem os animais nativos, tem a flora. Não interessa, eu quero desmatar tudo porque eu quero plantar soja. E aí, antigamente, eu tinha que ter uma licença ambiental. De acordo com esse novo projeto, eu mesmo posso fazer uma declaração e dizer: "Não, gente, ó, esse rio aqui não tem problema não se a gente secá-lo, tá? Ah, vai afetar ali a cidade, mas tá de boa. Eu vou ganhar um dinheirinho extra". Perceberam o perigo do que está acontecendo? Nós estamos vivendo, gente, uma emergência climática. Quem mora aqui em Brasília sabe que nos meses de agosto, setembro, quando vem de fato o calor e a seca, a o ambiente aqui está quase inóspito. E sem falar de como que o meio ambiente anda, de como que o clima anda desregulado em função da destruição do meio ambiente. E aí, enquanto o mundo inteiro está preocupado com a preservação do planeta, a nossa Câmara dos Deputados está preocupada em destruir o que resta do planeta. E não se espantem se daqui a pouco sair a lista desses 200 e tantos deputados que votaram a favor de derrubar a floresta e secar rios, se sair uma lista e a gente descobrir que eles fazem parte da bancada ruralista. Porque a bancada ruralista faz um lobby gigantesco. E aí fica difícil de negociar. Por quê? Porque eles são maioria no Congresso. E aí, quando você tem a bancada ruralista, ela sempre vai votar a favor do fim do meio ambiente. E, curiosamente, a bancada da bala, que são os militares, e a bancada da Bíblia, que são os religiosos, né, na sua maioria, também votam com eles. Então, quando tem projeto para ferrar com a vida do trabalhador, para ferrar com o meio ambiente, ruralistas, bancada evangélica e militares sempre votam em bloco, como foi o caso agora. E aí, qual é a esperança da gente? Nós que ainda estamos preocupados em ter um ar respirável, preocupados em ter uma floresta, a gente espera que o presidente Lula vete esse projeto, né? Tomara que ele vete. Eu queria que ele vetasse integralmente, mas se não for o caso, que ele vete principalmente muitas partes ali mais graves. Claro que ele vetando, o projeto volta para a Câmara e o veto pode ser derrubado, como acontece, porque, como eu disse, nós temos uma Câmara dos Deputados, nós temos um legislativo que é antipovo, anti-Brasil. Muita gente está argumentando também agora nas redes sociais, falando: "Gente, mas o Lula não vai querer, se indispor com o Congresso, porque está difícil as negociações". Eu espero que ele queira, até porque se a gente for, ver direitinho, olha só, o Lula já vetou um outro projeto que a Câmara e o Congresso aprovou recentemente, que é o projeto de aumento dos deputados, né. Olha só o que que aconteceu com esse projeto, que também virou um fuá, foi muito comentado, foi muito debatido. E, o que aconteceu com ele recentemente foi isso aqui, ó. Ah, Lula veta projeto que amplia número de deputados federais na Câmara. O presidente Lula vetou o projeto de lei aprovado pelo Congresso que previa o aumento do número de deputados federais de 513 para 531. A decisão tomada nesta quarta-feira, ou seja, ontem, né, considerou o projeto impopular e sem previsão orçamentária compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, Lula está alegando, entre outras coisas, que não há orçamento suficiente para aumentar o número de deputados. E vamos combinar, né, gente? Tem coisa muito mais urgente no país do que aumentar o número de deputados. A proposta teve como um dos seus principais articuladores o presidente da Câmara, Hugo Mota, e contou com o apoio de líderes como Arthur Lira, do PP, ex-presidente da casa. O veto de Lula atende à recomendação do Ministério da Fazenda e é visto como uma tentativa de manter o discurso de responsabilidade fiscal e evitar desgaste com a opinião pública. Então, olha só, o Ministério da Fazenda, ali a galera do Haddad, falou para o Lula: olha, não temos dinheiro sobrando para aumentar esse número de deputados, certo? E a gente não está falando em cortar gastos? O próprio Congresso não está falando o tempo inteiro que o governo tem que cortar gastos? Então não faz sentido cobrar corte de gastos e, ao mesmo tempo, aumentar o número de deputados. Tudo bem que o Congresso
tenha sugerido nesse corte de gastos, né, quando foram questionados, tipo, tá, beleza, a gente vai cortar gasto de onde, se vocês estão aumentando o número de deputados? Esse senhor Hugo Mota e toda a galerinha ali do PL, do União Brasil, dos partidos de direita, sugeriram, por exemplo, que se congelasse o salário mínimo por 10 anos. Chegou a esse ponto. A cara de pau é tão grande, o descaramento dessa gente é tão grande, que eles não têm mais vergonha de dar sugestões tão absurdas como essa. Tipo assim, a gente aumenta o número de deputados, seu presidente, aí você corta no salário mínimo para economizar. Só que o Lula disse, pelo menos neste momento, o Lula disse não, né? Apesar de aliados no governo defenderem uma sanção tácita para evitar o novo atrito, ou seja, pega leve, Lula. Lula preferiu vetar integralmente o projeto. Parabéns. Reforçando que defende apenas a redistribuição das cadeiras conforme alterações demográficas. Ou seja, continua o mesmo número, mas a gente faz ali um ajuste para ver quantos deputados cada estado teria direito. A decisão pode intensificar a tensão entre executivo e legislativo, óbvio que vai intensificar, especialmente após a recente crise envolvendo o IOF. Agora o Congresso tem até 1º de outubro para analisar o veto. Se não houver nova lei, até lá, caberá ao TSE definir a composição da Câmara para a legislatura de 2027. E aí, a matéria aqui do Mídia Ninja falando assim que o governo tem que preparar porque vem bomba, vem retaliação. A retaliação já chegou. A votação do PL da devastação foi uma resposta. O Congresso ficou revoltadinho, não gostou nada de o Lula ter barrado o aumento dos deputados. Aí o seu Hugo Mota já começou como uma espécie de vingança, aprovando o PL da devastação. Entenderam a lógica desse povo? Ah, você não vai deixar a gente aumentar os deputados, não? Então a gente vai aprovar uma lei que vai destruir o meio ambiente. E depois eles não querem ser chamados de inimigos do povo. É um congresso inimigo do povo. Portanto, lá em 2027, se a gente quiser que o Brasil sobreviva, nós vamos ter que nos organizar e votar de modo que a gente tire do Congresso ruralistas, religiosos e militares. E empresários, óbvio, né? Porque essa gente só está pensando em lucro rápido e fácil. Eles não pensam que o planeta precisa sobreviver, que o país precisa sobreviver para as próximas gerações. Então, fique atento em 2027 e fuja dessa direita nefasta. Ai, ai, como eu sempre digo, com esse congresso a gente não tem um minuto de paz. Mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, indica para o seu amigo, para sua amiga, para todo mundo. Se você não gostou, indique para os seus inimigos. Mas não deixe de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. A gente se encontra a qualquer momento, gente. Eu vou, mas eu sempre volto, porque o mundinho pantanoso da política não para de aprontar. Até!